Vamos hoje para o nosso sétimo dia, abordando esse livro tão especial, 12 maneiras pelo qual você, eu, juntos nos tornaremos uma bênção para a nossa igreja. Espero que de alguma forma você esteja sendo acrescentado, assim como eu também estou sendo. Por favor, dê seus comentários aqui o quanto esses vídeos têm abençoado a sua vida. E não se esqueça também de dar o seu like, é muito importante para que esse vídeo possa alcançar a vida de mais e mais pessoas. E hoje, nosso dia especial, nós vamos para a quarta maneira pelo qual nós seremos uma bênção para a nossa igreja. E essa quarta maneira, ela diz respeito a envolver-se com o ministério de socorros. Eu te pergunto, você serve na sua igreja? Qual departamento você serve na sua igreja? Coloque aqui nos comentários em qual a área você está servindo atualmente na igreja na qual você congrega. Eu quero que você entenda algo interessante aqui nesse contexto. Eu gosto de uma matéria muito boa no Rema, chamada Ministério Prato, inclusive nos próximos dias eu vou estar ministrando ela para a turma do Rema. E a gente sempre fala, não é, que nem sempre nós iniciamos na área em que nós somos chamados. Muitas vezes a gente tem que identificar quais são as necessidades que a igreja tem para que nós sejamos um canal de Deus para suprir essas necessidades. Num primeiro momento, a sua necessidade, a sua vontade, me permita lhe dizer, ela nem é tão importante. A necessidade mais importante é justamente a necessidade do todo, né? Das pessoas que fazem parte da igreja, é a necessidade da sua igreja. Então, em se tratando de necessidade, identificando que a necessidade da igreja é a mais importante, eu quero que você entenda algo aqui. A igreja, ela tem um líder, ela é representada por um pastor. E naquela igreja, nessa igreja que você faz parte, a visão do seu pastor é o alvo que toda a igreja deve convergir para alcançar. Todos nós estamos engajados ou devemos estar engajados para fazer cumprir a visão do nosso pastor. E sabe, visão é algo que aponta para um futuro. Existem muitos pontos no presente que se encaixam dentro daquilo que está no coração do seu pastor. O que você precisa saber é conhecer esses pontos. Muitos deles estão sendo falados no púlpito da sua igreja. E aí, quando você se conecta com essa visão e com essa palavra, certamente você abraçando ela vai correr de uma forma veloz. E quando falamos em velocidade, dentro desse contexto de correr a visão do pastor, a visão da igreja, eu quero que você entenda, quando abraçamos a visão de um pastor, quando abraçamos a visão de uma igreja, a nossa visão fica em segundo plano. Porque senão, se a gente não colocar a nossa visão em segundo plano, passarão a ser duas visões, e duas visões, em algum momento, vai provocar uma divisão. Sabe, já aconteceu comigo muitas vezes de pessoas chegarem para mim e falarem dos seus projetos. Elas pensam que em projetos assim, assado, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo. E queridos, é interessante. Eu já caí no erro de dar, em alguns momentos, a oportunidade para que as pessoas elas possam desenvolver aquela visão que elas têm com relação àquele projeto. E, pasmem, em muitos acontecimentos, a gente percebe que no primeiro mês a pessoa está intensa, no segundo também, e aí no terceiro mês em diante, queridos, cadê aquela pessoa? Né? Porque todo projeto passa pela barreira da dificuldade. Né? Tem muitas coisas que vão sendo vencidas ao longo do tempo. É por isso que a principal visão que nós devemos apoiar é a visão do pastor da igreja local. Portanto, esteja aberto para ajudar. E quando eu falo ajudar, eu me refiro a ajudar em qualquer lugar. A melhor coisa que você pode fazer é se disponibilizar para servir em qualquer situação, não é? Em qualquer lugar, em qualquer posto que for colocado você ou que você for colocado, não é? Você vai ser uma bênção para a sua igreja e uma bênção para o seu pastor. Eu me lembro de uma palavra que está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 20, que diz assim, ó, o homem fiel será acumulado de bênçãos, não é? Então, nós nem sempre começamos na área que nós somos chamados. Na verdade, eu acho que 100% das pessoas, né? Elas vão começar fazendo trabalhos simples na igreja, fazendo coisas que elas nunca pensaram que iriam fazer, mas a fidelidade, certamente, vai promover elas para um lugar extraordinário. Amém? Então, se a fidelidade vai me promover, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que semear a fidelidade. Eu tenho que plantar a fidelidade. Quando eu planto sementes de fidelidade, essas plantações, em um dado momento, elas vão retornar para mim de uma forma extraordinária, amém? De uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, né? Quando você semeia algo, uma certeza você deve ter, você vai colher. Então, para finalizar, eu quero dizer a você, não seja parte do problema. Sabe que em todos os lugares existem problemas? A grande verdade, eu tenho uma frase aqui que eu li no livro, né, de um autor, ele fala assim, ó, você será lembrado na vida, vou repetir, tá? Você será lembrado na vida pelos problemas que resolvem para outras pessoas ou pelos problemas que cria. Eu vou repetir. Você será lembrado na vida pelos problemas que resolve ou pelos problemas que você cria. Eu pergunto, você é alguém que resolve problemas ou você é alguém que cria problemas? Aqui na região, né? Aqui em Maceió, quem cria problemas é chamado de carrego, né? Então, se eu pudesse dar um tema, um segundo tema, eu diria assim, ó, não seja um carrego para a sua igreja, não seja um carrego para o seu pastor. Amém? Eita, meu Deus, não seja um carrego, amém? Seja alguém que carrega, seja alguém que ajuda, desculpe, seja alguém que promove, seja alguém que é parte da solução. Lá a autora Kate, ela cita alguns pontos, né? Por exemplo, um motorista de ônibus, ele é recompensado pelo trabalho que ele desenvolve, né? Ele é uma solução para um problema que foi criado. Como transportar as pessoas? Existe um ônibus, tem que ter alguém que guie o ônibus, né? E aí é por isso que existe o motorista de ônibus, né? Por exemplo, eu tenho lá na igreja umas pessoas que cozinham muito bem. Umas irmãs que elas não são cozinheiras na vida diária, né? Elas cozinham maravilhosamente bem. Elas se apresentaram para resolver um problema. Mas eu lhe pergunto, quantos cozinheiros, não é, estão resolvendo problemas e ganhando muito dinheiro? Trabalhando para restaurantes, não é? Ganhando seu dinheiro, mantendo a sua casa, mantendo a sua família. E aí a gente vai um monte de profissão, né? Cada profissão, na verdade, queridos, um encanador, um pedreiro, um marceneiro, um cirurgião, um juiz, não é? Um motorista de ônibus, amém? Se você trabalha em alguma área, você está resolvendo um problema para alguma pessoa. E por isso, todo mês, você é recompensado. Sabe, esse mesmo princípio, ele funciona também para a igreja. Nós somos solucionadores de problemas. Casse um problema e resolva. E aí você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais feliz. Amém? Por exemplo, eu vou finalizar aqui. Ser um professor no departamento infantil, tá aí uma grande questão, não é? Cuidar de crianças não é o problema é ter quem cuide das crianças. Então, se você é um solucionador de problema, você certamente vai procurar o Kids da sua igreja e vai dizer assim, eu quero servir no Kids, me coloque hoje para servir, amém? Então, eu quero deixar um exercíciozinho para você de alguma forma elencar aí, amém? Amanhã eu vou citar, eu vou aprofundar isso mais quando eu falar sobre algumas qualificações, mas faça uma lista das áreas na sua igreja que você pode servir. Faça uma lista para que você possa apresentar o seu pastor e aí deixar que ele decida onde é que ele quer lhe colocar. Mas fique pronto, porque pode ser que ao se disponibilizar, seu pastor coloque você em uma área que não tem nada a ver com aquelas que você apresentou para ele. Amém? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Um abraço grande, um beijo grande e até o próximo, em nome de Jesus.